Uma pesquisa feita pela instituição Transparência Internacional mostrou que o Brasil caiu 2 posições no ranking mundial de percepção à corrupção, mas ainda ocupa um péssimo lugar. Caiu da posição de número 98 para 96, o terceiro pior lugar em sua série histórica. E eu convido para falar com a gente agora o professor de Relações Internacionais, Gustavo Macedo, que está em São Paulo e fala com a gente ao vivo agora. Professor, boa noite ao senhor. Boa noite a todos os ouvintes e os telespectadores. Caiu, mas é uma queda pequena. Como é que o senhor avalia isso? Caiu porque houve uma depreciação na qualidade da democracia brasileira nos últimos anos, de acordo com a Transparência Internacional. A gente tem que lembrar que a Transparência Internacional é uma instituição alemã que está aí trabalhando nesse tema há mais de 25 anos e que vem produzindo uma série histórica, vem acompanhando a situação no Brasil. Caiu um pouquinho, quando na verdade o Brasil vinha subindo. Até 10 anos atrás, 5 anos atrás, o Brasil ele vinha melhorando a sua qualidade. Ou seja, agora o Brasil, um país desse tamanho, uma das 10 maiores economias do mundo, regredir, isso significa muito para a qualidade da nossa democracia. Lembrando que o Brasil ele é o pior país em termos de qualidade de democracia e índice de corrupção em relação aos BRICS. Ele é um dos piores na América Latina, na região inteira. Ou seja, todos os países da América Latina, se você pegar a América do Sul e Caribe, o Brasil tem uma das piores situações de corrupção, infelizmente. Por que isso acontece com o Brasil, professor? Olha, são vários os motivos que levam a essa piora. Primeiro que o Brasil ele tem um déficit democrático histórico, desde sua formação, passando pela história da população, como a gente vem tratando escravidão e desigualdade de distribuição de renda, obviamente, mas houve também, depois da redemocratização, no final da década de 80, iniciativas para tentar, através das instituições, principalmente lá em Brasília, com a Constituição de 88 e as novas instituições, de estabelecer de cima para baixo mecanismos que visavam combater a corrupção que é endêmica na sociedade brasileira. A gente costuma dizer que não existe governo corrupto se não houver sociedade corrupta. Então, a gente está tentando ensinar, ou trabalhar para combater essa corrupção. O que acontece? Houve uma piora na qualidade da economia e houve uma piora na qualidade da democracia no Brasil. O relatório, precisamente em relação ao Brasil, da Transparência Internacional, ressalta que o governo Bolsonaro, nos últimos 3 anos de governo, interferiu tanto na Polícia Federal quanto na PGR, algo que os governos que vinham antes não evitavam fazer. Esse tipo de interferência, ou seja, nas mesmas instituições que foram criadas com a redemocratização, é justamente o tipo de sinal vermelho de alerta para a Transparência Internacional. Ou seja, por que o governo está metendo o dedo nas instituições que foram criadas para combater a corrupção. Claro que a maioria do brasileiro é honesto, mas nós temos aquelas pessoas corruptas, não é? E elas são corruptas, professor, porque falta uma lei mais dura para punir esse tipo de coisa? Olha, na minha visão, não. Eu acho que certamente existe muito que a gente pode melhorar em relação às leis no Brasil. Existem algumas leis que podem se tornar mais rigorosas, mas na minha opinião, na opinião de outros especialistas que trabalham com essa temática há muitos anos estudando o tema, muito dos problemas que nós temos no Brasil vem dessa formação histórica de segregação, dessa forma como nós tratamos as classes sociais, a forma como a sociedade brasileira ainda reproduz formas sistêmicas de violência, machismo, a violência doméstica, a violência contra a população negra, a população indígena, são formas endêmicas, estruturais, que vêm desde a colonização, da forma como a gente vem criando as instituições públicas. Então, concordo com você totalmente. O brasileiro, ele é um povo, de modo geral, muito honesto, mas ele é levado a situações nas quais ele acaba, que a gente fala um pouco do jeitinho, né? Às vezes sonegar um imposto para poder comprar comida, para poder pagar uma outra conta que é mais importante. Às vezes ele precisa evitar uma situação de punição junto ao Estado, porque do contrário ele vai preso. Então é diferente a situação você poder... E aí que fica uma crítica construtiva com esse tipo de pesquisa da Transparência Internacional, que ela tenta padronizar países que são muito diferentes. Uma coisa é você pegar um país como o Brasil,
que tem esses problemas endêmicos, estruturais, históricos, e você colocar ele no mesmo ranking que a Finlândia, por exemplo, ou que a Suécia, que são países que passaram por outras formas de estruturação e que têm uma população que sofreu muito, uma população que também passou por muita dificuldade no passado, mas que tem histórias e instituições muito diferentes. Como é que o Brasil é visto lá fora por conta da corrupção, professor? Olha, infelizmente, eu falo isso com a opinião de quem já morou bastante tempo lá fora em vários países. O Brasil, infelizmente, é visto ainda muito como corrupto, mas quando a gente fala de Brasil lá fora, na minha opinião pessoal, é muito o governo brasileiro. O brasileiro, a população brasileira, é muito bem vista lá fora, com algumas exceções de alguns estereótipos, mas o brasileiro é sempre muito bem visto, como um povo alegre, um povo animado, um povo muito trabalhador. Então, infelizmente, por causa dessas notícias que a gente acaba acompanhando, às vezes, né, a gente de escândalos de corrupção entre os nossos líderes políticos, o brasileiro, o Brasil como um todo, acaba pagando um pato. Mas a gente que mora aqui, a gente sabe que nada é mais longe da verdade. Professor, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Muito obrigado, um prazer. Boa noite a todos.